Neville Goddard Essencial 7. Daniel na Cova dos Leões. Ouça a história de Daniel na Cova dos Leões e reflita sobre o que essa metáfora significa em sua vida. O Deus a quem você serve incessantemente o livrará. Daniel, capítulo 6, versículo 16. A história de Daniel é a história de todas as pessoas. Está escrito que Daniel, enquanto esteve preso na cova dos leões, deu as costas para as feras famintas, e que, olhando para a luz que vinha de cima, orou ao Deus único. Os leões que tinham sido privados de comida intencionalmente se tornaram incapazes de agredir de qualquer forma o profeta. A fé em Deus de Daniel era tão grande que, por fim, ele conseguiu sua liberdade e foi designado a um alto cargo no governo de seu país. Daniel capítulo 6, do versículo 13 ao 28. Esta história foi escrita para lhe ensinar a arte de se libertar de qualquer problema ou prisão neste mundo. A única coisa que pensaríamos se estivéssemos no lugar de Daniel seriam os leões. Não pensaríamos em mais nada, apenas nos leões. Mas Daniel deu as costas para eles e olhou para a luz que vinha de cima, e essa luz era Deus. Se pudéssemos seguir seu exemplo ao nos sentirmos ameaçados por qualquer problema, como no exemplo os leões, ou a pobreza, ou uma doença, também poderíamos olhar para a luz que vem de cima, que é Deus, e nossas soluções seriam simples como foram para Daniel. Se, por exemplo, prendem você numa cela, ninguém precisaria lhe dizer que você deveria desejar a liberdade. A liberdade ou o desejo de ser livre viriam automaticamente. O mesmo acontece se você está doente ou endividado, ou metido em qualquer outro apuro. Os leões representam as situações aparentemente sem solução de uma natureza ameaçadora. Todo problema produz automaticamente sua solução correspondente na forma de um desejo de nos libertarmos do problema. Sendo assim, dê as costas ao seu problema e concentre sua atenção na solução desejada, sentindo que você já é aquilo que deseja ser. Persista nessa crença e você vai descobrir que os muros da sua prisão vão desaparecer à medida que você começar a expressar aquilo que agora você está consciente de ser. Tenho visto pessoas que aparentemente tinham montanhas de problemas e, aplicando este princípio em pouco tempo, viram essas montanhas desaparecerem. Também tenho visto o mesmo princípio sendo aplicado em doentes que médicos diagnosticaram como incuráveis e, num período de tempo bem curto, essa doença supostamente incurável desapareceu sem deixar vestígios. Você deve encarar seus desejos como palavras pronunciadas pelo próprio Deus, e cada palavra dessa como uma profecia do que você pode chegar a ser. Não questione se você é digno ou não de que seus desejos se realizem. Apenas aceite-os quando se apresentarem para você. Agradeça por eles como se agradecesse por um presente. Sinta feliz e agradecido por ter recebido esses presentes maravilhosos. E depois disso, siga o seu caminho em paz. Essa simples aceitação de seus desejos é como deixar cair uma semente fértil em uma terra preparada. Quando você deixar cair o seu desejo na consciência como se fosse uma semente, confiante de que florescerá naturalmente com todo o seu potencial, então você fez tudo o que se espera que você faça. Se preocupar ou questionar sobre como é essa germinação impede que essa semente cresça, e isso atrasa ou impede a colheita. Não fique angustiado ou preocupado com os resultados. Os resultados virão com a mesma naturalidade que o dia segue à noite. Tenha fé neste plantio até que a evidência esteja diante de você. A sua confiança neste processo é que lhe dará a recompensa. Apenas repouse na consciência da coisa desejada. Depois, subitamente, e quando você menos esperar, a coisa sentida como real se tornará real. Pois com Deus não há parcialidade. Atos capítulo 10, versículo 34 e Romanos capítulo 2, versículo 11.
Uma coisa só pode desaparecer quando a pessoa muda a consciência que produz essa coisa. Por mais que você negue, isso não muda o fato de que a consciência é a única realidade. E que as coisas não são mais que um reflexo daquilo que você é consciente de ser. O estado celestial que você procura só será encontrado na sua consciência, porque o reino dos céus está dentro de você. Sua consciência é a única realidade viva, a cabeça eterna da criação. Aquilo que você é consciente de ser se reflete no corpo temporário que agora você habita. Tirar sua atenção daquilo que você é consciente de ser é como arrancar a cabeça que controla o corpo. Mas, do mesmo modo que um frango ou uma serpente continua se mexendo e se contorcendo depois que lhe arrancam a cabeça, também as qualidades e condições parecem que não se foram totalmente mesmo depois que você tirou sua atenção delas. O homem, por não conhecer a lei da consciência, pensa com insistência em suas condições atuais e do passado. E por prestar atenção nisso, coloca sobre esses corpos mortos a cabeça da criação. Desse modo, reanima e ressuscita esses corpos. Continue me seguir e deixem que seus mortos enterrem seus mortos. Mateus capítulo 8, versículo 22 e Lucas capítulo 9, versículo 60. Uma vez que a pessoa coloque a mão no arado, ou seja, quando ela assume a consciência da coisa desejada, se olhar para trás, a única coisa que conseguirá será perder sua oportunidade de entrar no reino dos céus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Levando em conta que a vontade do céu sempre se faz presente na terra, então você está vivendo agora no céu que você mesmo estabeleceu dentro de você, porque seu céu se revela no mundo material, assim na terra como no céu. O reino dos céus realmente está próximo. Esse é o momento da aceitação, de aceitar o Salvador, a sua realização. Assim que você acreditar nesse novo céu, entre nesse novo estado de consciência e isso fará surgir uma nova terra, um novo mundo. Foram e entraram no barco, e naquela noite não pescaram nada. João capítulo 21, versículo 3. E ele lhes disse: leve a rede para o lado direito do barco e encontrarão peixe. Então assim fizeram, e não conseguiram puxá-la de volta, devido à grande quantidade de peixes. João capítulo 21, versículo 6. Está escrito que os discípulos passaram a noite toda sem pescar nada. Então Jesus apareceu e pediu que lançassem suas redes mais uma vez, só que desta vez pelo lado direito. Pedro obedeceu à voz do mestre e lançou suas redes mais uma vez. E onde minutos antes não havia peixe nenhum, agora as redes já estavam quase arrebentando. Tamanha era a quantidade de pesca. O ser humano pescando pela noite, a ignorância humana, tenta realizar seus desejos através do esforço e da luta, para descobrir no final que nada disso dá resultado. Quando descobrir que sua consciência de ser é Jesus, o Cristo, obedecerá à sua voz e deixará que ele conduza a sua pesca. Lançará sua rede pelo lado direito, aplicará a lei de forma correta e buscará em sua consciência aquilo que deseja. Ao encontrar aquilo que deseja na sua consciência, saberá que isso reproduzirá no mundo da forma, na matéria. Os pescadores sabem que se pretendem pescar um peixe grande, devem fazer isso em águas profundas. Se você quer obter mais vida, deve deixar para trás a superfície com seus incontáveis recifes e barreiras e lançar-se no azul das águas profundas, onde pescam os bons pescadores. Para fisgar melhores condições para a sua vida, você deve entrar em estados de consciência mais profundos e mais livres. As melhores condições da vida repousam nessas profundezas. Esta é uma fórmula simples para garantir a você uma pesca vitoriosa. Primeiro, decida que você já é o que você quer ser, ou já tem o que você quer possuir. Isto é essencial. Você deve saber o que você quer antes de se lançar na pesca.
Deve saber o que você quer antes de sair na busca. Depois disso, afaste-se do mundo dos sentidos, retirando sua atenção dos problemas e colocando no mero ato de existir, repetindo em sussurro, mas com sentimento: eu sou, eu sou, eu sou. Quando você tira a atenção do mundo que o rodeia e coloca ela no seu eu sou, ao ponto de perder-se no sentimento de simplesmente existir, você vai se ver movendo a âncora que o prendia nas profundezas do seu problema. A sensação que acompanha este ato é uma sensação de expansão. Você vai sentir uma elevação, uma expansão, como se realmente estivesse crescendo. Não fique com medo de se sentir que flutua, porque nesse sentimento não se perde nada a não ser suas limitações. Mas essas limitações só vão desaparecer quando você permitir deixá-las para trás, porque elas dependem de sua consciência para viver. Sem sua consciência, elas desaparecem. Nessa consciência profunda e expandida, você vai sentir que há uma poderosa força pulsante, tão profunda e rítmica como o próprio mar. Esta sensação de expansão é o sinal de que agora você está nas profundas águas azuis, onde nadam os peixes grandes. Imagine que o peixe que você deseja pescar é a saúde e a liberdade. Comece a pesca nessa profundeza interior, sem forma e pulsante, em busca dessas qualidades ou estados de consciência. E você pode fazer isso sentindo: eu sou uma pessoa saudável, eu sou livre. Continue afirmando e sentindo que você está curado e livre, até que essa convicção preencha seu ser. Quando a convicção se estabelecer dentro de você, de maneira que todas as dúvidas desapareçam e você saiba e sinta que está livre de suas limitações do passado, então perceberá que fisgou os peixes desejados, os objetivos almejados. A alegria que percorre todo o seu ser ao sentir que você já é aquilo que deseja ser é como a emoção do pescador quando fisga seus peixes. Em seguida, o peixe tenta escapar. É quando o pescador volta ao mundo dos sentidos, das dúvidas, das aparências. Quando você abre os olhos para o mundo ao seu redor, a convicção e a consciência de que você está curado e livre deveriam estar fixadas de tal maneira que tudo em você vibre com essa expectativa. Então, à medida que você atravessa um intervalo de tempo necessário para tornar a coisa sentida uma coisa material, você experimentará uma emoção especial, porque você sabe que logo terá isso, que nenhuma pessoa pode ver no momento, mas você sente e sabe que já é. Em algum momento, quando não estiver mais pensando nisso, enquanto caminha fielmente com essa consciência e convicção, você começará a expressar e a possuir isso que você já é consciente de ser ou possuir, experimentando a mesma felicidade de um pescador quando pesca um peixe grande. Agora, saia para pescar as grandes manifestações para a sua vida, lançando sua rede pelo lado direito, ou do modo correto. Ouçam atentamente e lembre-se destas palavras: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Lucas capítulo 9, versículo 44. Não seja como a pessoa que tendo olhos não enxerga e tendo ouvidos não ouve. Permita que essas revelações penetrem profundamente em você através dos seus ouvidos. Quando as pessoas estão de acordo sobre algo que é humanamente impossível de ser feito, e se alguém realiza essa coisa que parecia impossível, os ditos sábios do mundo, que não acreditam nessa realização, se apressarão em explicar como e por que isso aconteceu. Quando terminaram de rasgar a túnica sem costuras de Jesus ou as causas das manifestações em João capítulo 19, versículo 23, os soldados estavam tão longe da verdade como quando proclamaram o que era possível ou impossível. Enquanto o ser humano busca a causa da expressão fora de quem a de fato expressa, ele buscará em vão. Durante milhares de anos tem-se dito ao homem: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Nenhuma manifestação chega a mim se não for atraída por mim. João capítulo 6, versículo 44.
Mas o homem prefere acreditar que as causas estão fora dele. Mas agora que sua consciência lhe foi revelada como a causa de toda a expressão em seu mundo, não regresse à escuridão do Egito com seus muitos deuses. Só há um Deus, e esse único Deus é a sua consciência. Todos os habitantes da terra são como nada diante dele, e ele age segundo a sua própria vontade com relação ao exército dos céus e os habitantes da terra. Não há ninguém que possa detê-lo ou dizer-lhe o que fizeste. Daniel capítulo 4, versículo 35. Se todos concordassem que uma determinada qualidade não pudesse ser realizada, mas você, sem duvidar, se tornasse consciente de ser ou ter essa qualidade, você então expressaria isso, mesmo que todos continuem acreditando o contrário. Sua consciência jamais pede permissão para expressar aquilo que você é consciente de ser. Ela faz isso com tanta naturalidade e sem esforço, apesar de toda a sabedoria humana e toda a sua oposição. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Lucas capítulo 10, versículo 4 e Reis capítulo 2, versículo 4 e 29. E isso não é uma questão de ser arrogante ou antipático, mas uma lembrança de não se reconhecer qualquer outra autoridade, de não ver em ninguém uma barreira para a sua expressão. Ninguém pode segurar você pela mão ou questionar sua capacidade de expressar aquilo que você já é consciente de ser. Não julgue as coisas pelas aparências, porque todos os habitantes da terra são como nada diante de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 17. Quando os discípulos, ao julgarem pelas aparências, viram o menino em convulsão em Marcos capítulo 9, versículo 17 ao 29 e Lucas capítulo 9, versículo 37 ao 43, pensaram que era um dos problemas mais difíceis que já tinham visto e por isso não conseguiram curá-lo. Ao julgarem pelas aparências, duvidaram que todas as coisas são possíveis para Deus. Mateus 19, 26 e Marcos 10, 27. A única maneira de permanecer nesse pensamento é ter em mente que sua consciência é o Todo-Poderoso, a onipresença que tudo sabe. Sem ajuda, essa presença que habita em seu interior manifesta sem esforço tudo aquilo que você é consciente de ser. O que você é consciente de ser? Eu sou. Complete. Eu sou. Você deve ser totalmente indiferente em relação à evidência dos sentidos, o que seus olhos veem atualmente, de maneira que possa sentir a naturalidade do seu desejo realizado. E assim, seu desejo se realizará. Dê as costas para as evidências e sinta a naturalidade dessa percepção interior. E nunca duvide ou desconfie dela. Sua compreensão disso vai lhe manter no caminho. Seu desejo é a solução do seu problema. Quando o desejo se realiza, o problema desaparece. Você não pode expressar nada, mesmo que tenha a maior força de vontade do mundo. Só há uma maneira de ter as coisas que deseja à sua disposição. E isso se consegue adotando a consciência das coisas desejadas, assumindo que você já é o que quer ser e já tem o que quer ter. Sentir uma coisa e apenas conhecê-la são coisas totalmente diferentes. Você deve aceitar sem dúvidas que o ato de possuir ou sentir uma coisa em sua consciência ordena a entrada da causa na forma concreta, no mundo da materialidade. Você deve estar absolutamente convencido de que há uma conexão contínua entre a realidade invisível e a sua manifestação correspondente. Sua aceitação interior deve se converter numa convicção intensa, inalterável, que transcenda tanto a razão quanto o intelecto, renunciando inteiramente qualquer crença na realidade da matéria, exceto como um reflexo de sua consciência interior. Quando você realmente compreende e crê dessa forma, então você construiu uma certeza tão intensa que nada pode lhe derrubar ou lhe tirar da posição firme e privilegiada. Seus desejos são realidades invisíveis, que correspondem apenas às ordens de Deus. Deus ordena que o invisível apareça, afirmando que Ele é a coisa ordenada. Eu sou isso, eu sou.
Ele se fez igual a Deus e não achou inapropriado realizar as mesmas obras. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Agora permita que esta frase penetre profundamente em seu interior, por intermédio dos seus ouvidos. Seja consciente de ser aquilo que você quer que apareça em seu mundo, dizendo e sentindo: eu sou isso, eu sou